Olá, no primeiro Papo com o Editor de 2022, o broadcast político entrevista o governador da Bahia, Rui Costa. Na minha companhia estão os repórteres Matheus de Souza, que está em São Paulo, e Bruno Luiz, que fala direto de Salvador. Obrigado, Matheus e Bruno. Governador, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui. O prazer é meu, boa tarde a vocês, e um prazer poder conversar um pouco. Governador, o senhor disse recentemente que o governo federal não fez um repasse significativo até agora para o Estado para mitigar a questão das chuvas que atingiram, a Bahia no final do ano passado e no começo deste ano. Quais as dificuldades que o governo baiano tem encontrado para ter acesso a esses recursos e quanto foi repassado pela União até o momento? Olha, eu diria que, no aspecto de recursos para emergência, há um problema crônico, que não é só desse governo, que é do parâmetro, do regulamento, que normalmente o governo federal segue, o que torna muito lento o uso dos recursos e quase inviabiliza, eu diria, as ajudas federais. Vou dar um exemplo. Eu conversava com o ministro para que eles ajudassem os municípios, não é o Estado, a limpar as cidades. Aí ele disse, não, governador, porque o governo federal, a verba não é possível reembolsar a despesa para limpeza, para tirar lama, tirar entulho, enfim. Só se o município solicitar o recurso, aguardar, para depois da aprovação fazer a limpeza. Eu digo, quem vai ficar com a cidade fedendo, com animal morto, em telhado, dentro das casas, contaminando todas as pessoas, esperando 1 ou 2 semanas o governo federal aprovar uma limpeza para depois contratar? Ninguém vai ficar. Parou de chover, no dia seguinte está todo mundo dentro de suas casas limpando, a prefeitura limpando a rua. Então, aí eles não repõem dinheiro gasto. Quando você vai para recursos, para reconstrução de casas, nós tivemos 2 episódios aqui, um em Lagedinho, há cerca de 5 anos, outro em Coronel João Sá, cerca de 3 anos e meio, que até hoje se arrasta a construção das casas, porque a burocracia, a lentidão é tão grande. Aí nós resolvemos começar a construção das casas numa parceria com os municípios. Então, essa semana a gente deve assinar os primeiros convênios, assim como para outras funções também, né? Então, se em geral o governo federal já está sem plano de ação para várias áreas, na situação de emergência se agrava esse padrão crônico que é a transferência de recursos ou de apoio para estados e municípios em períodos de emergência. O único recurso que chega rápido é o recurso para a primeira assistência, né? Para repor dinheiro de combustível, aquela primeira assistência enquanto tem a enchente, esse é o que chega. Mas depois, que é o valor maior, nós estimamos cerca de 1,5 bi aqui os prejuízos causados no Estado por conta da chuva. Considerando a habitação, estamos estimando cerca de 350 milhões para reconstruir casas, uns 400 milhões para repor estradas estaduais danificadas, cerca de 450 para estradas federais e mais as estradas municipais, que a gente chama de estradas vicinais, pontes e infraestrutura urbana que foi danificada, né? Então, o recurso não precisa nem vir para o Estado, basta ir para os municípios, que já ajuda a repor parte da infraestrutura perdida. E eu chamo a atenção que é uma infraestrutura que não foi construída em 1 nem 5 anos. Nós perdemos, por exemplo, o município de Prado perdeu 14 pontes. Não foram 14 pontes feitas em 5 anos, foram feitas nos últimos 20 anos, 30 anos. Então, para repor isso de uma vez só, é preciso um esforço financeiro e de gestão gigantesco. Então, isso não é fácil, era importante se o governo federal pudesse ajudar, se não o Estado, até por, imagino, questões políticas, que ajudasse pelo menos os municípios. Perfeito. Governador, complementando essa pergunta, boa tarde. Complementando essa pergunta, o senhor vê uma motivação política para a demora na chegada desses recursos, já que é oposição ao governo federal? E quanto tempo, o senhor já falou da quantia, mas quanto tempo o senhor calcula que será necessário para reconstruir as áreas atingidas pela chuva aí na Bahia? Olha, eu não acredito, eu acredito muito mais na ineficiência e inoperância. Para mim, o país, a definição que eu digo, que está à deriva, né? Sem um plano de governo, sem governança. Então, eu nem
politizaria, até porque está aí Minas sofrendo e você não vê nenhuma ação de coordenação mais efetiva, que, em tese, é um aliado deles. Então, você não percebe uma ação do governo federal de socorrer, de apoiar, uma mobilização coordenada. É um governo que, na verdade, fica à deriva. O país, a sensação que a gente tem é que está à deriva. E nós vamos ter que eleger prioridades. É o que eu tenho conversado, eu tenho feito reuniões online com os prefeitos. Não vai dar para refazer tudo de uma vez. A prioridade que nós estamos estabelecendo é a casa das pessoas, a residência. Essa eu já quero fazer de imediato, na parceria com os municípios. E a infraestrutura urbana e rural, nós vamos ter que recuperar com o tempo, elegendo as prioridades. Então, o que eu pedi é que cada prefeito, de imediato, já na semana passada, escolhesse alguns trechos de rodovias municipais para que a gente, em parceria, já fizesse algumas pontes para a gente começar a fazer. Tem que fazer projeto. Muitas dessas pontes precisam de projetos, e não tem projeto. Até porque, quando a água levou a ponte, levou a cabeceira, então a largura já vai precisar ser diferente daqui que era. Então, a fundação vai ter que mudar, enfim. Você vai precisar de um projeto para muita dessa infraestrutura e você não tem projeto. Vai gastar uns 6 meses aí só fazendo projeto para essas obras de arte para serem recuperadas. Governador, boa tarde também. Saindo um pouco de um problema e passando para outro, que é a questão da epidemia de gripe e a pandemia também. O senhor disse ontem que os serviços de saúde estadual e municipal estão em pré-colapso pela explosão de casos de Covid-19 e de gripe. O governo discute a possibilidade de retomar medidas restritivas, como as implementadas em momentos anteriores da pandemia? Nós já publicamos um decreto hoje, já com novas medidas, restringindo, por exemplo, o público em eventos festivos, esportivos, permitido até 5.000, nós reduzimos para 3.000, colocamos a exigência que bares e restaurantes passem a solicitar o atestado de vacinação. Então, tem um conjunto de medidas novas. Nós vivemos um momento diferente deste momento agora, com a nova variante, com a gripe H3N2, do que vivemos, que foi o pior mês da pandemia, em março do ano passado. Aquela variante, aquela situação pressionava muito os leitos de alta complexidade, os leitos de UTI. Este momento, com a combinação da gripe com o vírus, do coronavírus, pressiona as unidades básicas de saúde e as emergências. Nós temos, eu diria, um crescimento moderado dos leitos de UTI. No início de dezembro, nós estávamos com 180 pacientes em leitos de UTI. No dia de hoje, estamos com 304. Então, houve uma elevação moderada, dado ao perfil do que é uma epidemia, mas o maior crescimento foi no número de contaminados. Estamos com 4.600 e no início de dezembro tínhamos 2.000 contaminados. Então, mais de 100% de aumento. E no momento em que nós avaliamos que tem uma subnotificação grande, porque os municípios reduziram drasticamente a testagem, e é um período, normalmente, final de ano, início de ano, de muito recesso, de muitas equipes de funcionalismo público. Então, nós acreditamos que tem uma grande subnotificação aí nesse número de contaminados. E, por isso, nós resolvemos fazer esse decreto. Infelizmente, os promotores e empresários de eventos, desde que nós flexibilizamos em outubro, não estavam fazendo a sua parte de exigir o acesso exclusivamente para os vacinados. E ficaram num comportamento do vale tudo, botando todo mundo para dentro, só preocupado com o faturamento. E, infelizmente, isso agravou. Basicamente, a partir do dia 20 até o dia de hoje, 20 de dezembro, com dezenas ou centenas de festas, isso acelerou muito a propagação do vírus. Governador, nessa linha das festas que o senhor está citando, o carnaval já foi
já foi descartado. Eu queria saber se o senhor pretende também tomar alguma decisão, alguma medida em relação a essas festas particulares, aí se deve ter alguma decisão especificamente sobre isso, além da que já tem de exigir o certificado de vacinação. Nós reduzimos o máximo para 3 mil, e o que eu anunciei é que, caso os números continuem a crescer e a demanda nas unidades de saúde, unidade básica de saúde e emergência, continue a crescer, nós vamos reduzir esse público cada vez mais, podendo chegar a zero, caso não consigamos controlar a disseminação da doença. O que eu quero chamar a atenção é que, como muitos especialistas, cientistas estão dizendo, a ferramenta para conter o vírus é a vacina, mas nós somos muito dependentes do comportamento das pessoas, do comportamento generalizado das pessoas. E toda vez que a sociedade cansa, baixa a guarda, o vírus volta a se oferecer para a contaminação. Toda vez que a gente volta a se preocupar, a gente se protege mais. Governador, trocando um pouco de assunto, indo um pouquinho para eleições, o PT é criticado pela falta de surgimento de novas lideranças. Na Bahia, o ex-governador Jacques Wagner teve disputas da sua sucessão, concorrendo a um terceiro mandato. Em 8 anos de governo, o senhor não conseguiu produzir um outro nome para sua sucessão, como Wagner fez em 2014. Em que o senhor falhou nesse sentido e por que o partido não consegue renovar os quadros? Não, nós temos vários quadros novos, militantes, prefeitos, pessoas qualificadas. Se trata apenas de uma avaliação político-eleitoral que nós estamos fazendo. Nós ainda vamos conversar durante o mês de janeiro, o mês de fevereiro, com o partido e com nossos aliados, sobre esse quadro eleitoral, a melhor forma de enfrentá-lo. E, na nossa opinião, o cenário mais adequado é um cenário que a gente busque priorizar a eleição do presidente da República e do governador. Então, nós estamos dialogando. Lideranças você não faz por decreto, não é algo que você vai fazendo por decreto, ela se materializa na prática, mas nós temos várias lideranças amadurecidas e outras amadurecendo ao longo desse processo. Eu, mesmo se alguém perguntasse nacionalmente, mesmo sendo deputado federal em 2014, quem era Rui Costa, ninguém acreditava, ninguém conhecia e ninguém apostava na eleição. Eu tinha 3% das pesquisas, ou 2% na primeira pesquisa. Então, não necessariamente nome consagrado não é só o que garante a eleição. As pessoas votam nas pessoas, mas também votam na avaliação que fazem do projeto que está em curso. Então, é um somatório das duas coisas, no nome que está sendo colocado e na memória que a pessoa tem, positiva ou negativa, do que aquele projeto representa. É o que hoje acontece com os percentuais do presidente Lula. Ele pontua porque as pessoas têm na memória o que foi o seu governo, o que foi o seu momento, e comparam com o momento que tem hoje. Então, eu acho que o que é definidor nesta eleição será isso, inclusive para a eleição estadual, que vai começar a corrida agora, porque as pessoas se precipitam muito, e na Bahia, todos que se precipitaram ao longo dos últimos anos erraram na avaliação. É preciso ter calma e as coisas vão se assentando no momento adequado. Governador, esse ano a Semineto vai disputar a eleição contra o PT, apostando nesse discurso de renovação, enquanto deve colocar aí o senador e ex-governador Jacques Wagner como um representante de uma política antiga. E esse é um momento que o partido, o PT, enfrenta um desgaste natural de imagem após quase 16 anos no poder, apesar de o mandato do senhor ser bem avaliado. A nacionalização da eleição, com Wagner investindo na figura de Lula aqui no Estado, é o principal diferencial, vai ser a principal estratégia do partido para vencer essa disputa?
Ô, Bruno, me permita ter uma opinião diferente da sua quando você fala de desgaste. Ao contrário, eu acabei de vir aqui de uma das áreas aqui de Salvador historicamente mais pobres, que é Alagados, e nós concluímos lá a entrega de 174 casas, de um total de 1.172 que nós fizemos junto com a urbanização e conseguimos botar um ponto final naquela imagem das palafitas, que representava também a área pobre aqui de Salvador. E lá, como você conhece, é um bairro muito popular, de pessoas de baixa renda, Massaranduba. Eu fui lá com o ex-governador Jacques Wagner, com a turma nossa, e, ao contrário de qualquer imagem de desgaste, o que a gente percebe é o contrário disso, uma excepcional aprovação. Eu saltei do carro no início da rua, fui andando, aplaudido, o senador foi aplaudido, então não me parece que isso tem qualquer relação com desgaste. Ao contrário disso, em qualquer área que a gente possa comparar, como fizemos em 2018, se eu comparar a área de investimento em saúde, hoje a Bahia faz o maior investimento em saúde pública do Brasil. Nós construímos 16 hospitais em 16 anos de governo do nosso projeto. Se eu analisar os 16 anos anteriores ao PT, foi um hospital. Eu estou falando de 16. Eu vou finalizar o meu mandato com 26 policlínicas regionais, construídas 100% com recursos do Estado, policlínicas com ressonância, tomografia, exames do coração, enfim. Na área da educação, é o maior investimento que qualquer período da história da Bahia tenha sido feito. E isso vale também para a infraestrutura. Então, eu não comungo com esse diagnóstico de desgaste da imagem e acho que o adversário do DEM, que é aliado do Bolsonaro, vai tentar fazer é se desvincular da imagem do Bolsonaro para tentar passar a ideia de que ele não tem nenhuma relação com a eleição e com o que aconteceu com o Brasil nesse período. E vai tentar apenas deixar no campo estadual o debate. E é evidente que a política não se faz por deliberação ou vontade individual. Eu acredito que o que vai predominar em qualquer estado brasileiro esse ano será o debate nacional. O país voltou a ter inflação de 2 dígitos, voltou a ter desemprego de 14%, o país não cresce há 7 anos e, portanto, o debate será nacional. O país está mais pobre, tem mais gente passando fome, e qualquer um que tentar negar esse debate está, na minha opinião, fora da realidade. E eu acho que terá uma ascendência grande nas eleições, seja de parlamentares, seja estaduais, o debate nacional. E este um projeto nacional será fundamental. Governador, o senhor fala do Assemineto tentando descolar a imagem dele do presidente Bolsonaro, mas, ao contrário do resto do país, a Bahia tem uma terceira via, né? E de um candidato que pretenderá colar a imagem dele ao presidente Bolsonaro, que é o ministro da Cidadania, João Roma. Como é que o senhor acha que a figura do presidente Bolsonaro pode interferir nessa eleição local? Assim, o senhor acha que o presidente Bolsonaro pode tirar votos, né, do ministro João Roma, ou as investidas dele, as incursões dele no Nordeste, na Bahia, pode ajudar o ministro aí, João Roma na corrida eleitoral aí? Olha, eu acho que a candidatura do ministro, se consolidar, ele tende a herdar parte dos 15%, 18% que o Bolsonaro tem. Acredito que ele herdará parte desses votos, isso é inegável. Ele vai casar essa... Agora, o Assemineto tem mais cargos na Bahia do que o próprio ministro no governo federal. Quem controla a Codevasf na Bahia? Quem controla o Denox na Bahia?
quem controla os principais órgãos federais na Bahia? É o ministro ou é o ACM Neto, o partido de ACM Neto? Então, isso é claro, quem controla são os deputados e o partido ACM Neto. É que ele fica com o discurso de tentar fugir, mas ao longo de todo o mandato ele utilizou toda a estrutura de governança do governo federal, além dos seus parlamentares sustentarem todas as votações, e mais do que isso, a indicação de todos esses cargos pertence ao partido ACM Neto. Perfeito. Governador, falando agora um pouquinho sobre a eleição para presidente, como o senhor vê essa possível aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin? Olha, eu sou a favor de uma aliança mais ampla. Eu entendo que o Brasil precisa de um projeto que consiga fazer, na minha opinião, uma concertação nacional, uma união nacional. O Brasil vive problemas crônicos, o mundo vive uma corrida pelo emprego, vive uma corrida pela ciência, pela tecnologia, e se nós queremos ocupar um lugar relevante no mundo, nós temos que buscar ter mais unidade nacional, precisamos consolidar e ter parâmetros mais de Estado e menos de governo, portanto, políticas e relações institucionais, jurídicas mais perenes. Precisamos passar uma imagem internacional mais sólida, de país mais estável, porque, e eu já conversei com o presidente Lula pessoalmente, outros já conversaram, ele receberá um país muito pior, mas muito pior do que ele recebeu em 2003. Sobre vários aspectos, inclusive de possibilidade de ferramentas governamentais para fazer políticas de indução ao desenvolvimento e à geração de emprego. Em janeiro de 2013, ele tinha muito mais ferramentas do que ele terá em janeiro de 2023. E nós dependeremos muito mais, pela ausência de poupança interna, de investimento direto internacional. E, para isso, nós vamos ter que retomar a imagem e a credibilidade do Brasil internacionalmente. Temos que conseguir uma governança estável, substituir esse modelo absurdo que está destruindo o país, onde o parlamento sequestrou o orçamento federal, tirou do executivo e levou para o orçamento secreto, onde a gente fica sabendo pela imprensa que um ex-jogador recebe 40 milhões de um orçamento secreto. Quer dizer, isso não é concebível num país com tantas fragilidades, com tanta pobreza e com tantas necessidades de investimento em logística e infraestrutura, você desperdiçar tanto dinheiro na política do toma lá da cá, numa política eleitoreira de dinheiro perdido, espalhado, pulverizado na mão de uma relação puramente eleitoreira, sem nenhum fim em si mesmo de desenvolvimento, de elevação de escolaridade, de cuidado com a saúde, enfim. Esse desgoverno não é possível fazer, mesmo que você ganhe a eleição, com apenas um partido, apenas com um segmento, apenas continuando essa relação polarizada que nós estamos vivendo nos últimos anos, desde a eleição de 2014 ou um pouco antes. É preciso pacificar o país, é preciso dar estabilidade jurídica e institucional, é preciso que cada um volte para a sua caixinha de origem. O Ministério Público é Ministério Público, tem sua função constitucional e institucional, justiça é justiça, política é política, parlamento é parlamento. Então, acho que cada um precisa voltar para a sua caixinha e o país voltar a ter capacidade de atrair investimento internacional. Nós temos muitas possibilidades, temos facilidade de inserção internacional pelo caráter de não polarização internacional do Brasil, mas nós, na minha opinião, ficamos vagões atrás
no bonde da história recente do planeta. Outros países passaram a ocupar nosso lugar. A gente está se encaminhando já para o final da entrevista, eu vou aqui para a última pergunta. O senhor é reconhecido até nacionalmente por, mesmo sendo do PT, que é um partido de esquerda, ter um discurso mais moderado, mas também há críticas de setores mais radicais do PT e da esquerda por posicionamentos que, na opinião desses setores, não seriam tão vinculados a esse espectro político. Eu já ouvi algumas lideranças até compararem atos do senhor com os do presidente Bolsonaro, como medidas na segurança pública, na relação com servidores públicos, por exemplo. E em 2015, o senhor recebeu críticas por dizer que policiais eram como artilheiros frente ao gol, no episódio da chacina do Cabula, né, em que 12 pessoas morreram numa operação policial. E eu queria saber primeiro se o senhor, hoje, vendo essa declaração, se o senhor mudaria essa declaração, não faria novamente, se arrepende dela, e como vê essas críticas também de setores da esquerda? Eu prefiro, às vezes, ser criticado pelos extremos, pela extrema-direita ou pela extrema-esquerda, e ter 80% de aprovação da população, porque estou próximo dela. O meu guia não é militante dos extremos, meu guia é o pé no chão. Eu costumo governar com a frase que minha mãe sempre dizia para os filhos: a nossa cabeça pensa por onde nossos pés pisam. Então, como governador, eu piso o tempo todo na rua onde o povo está. No período de enchente, eu nem voltei para casa durante 5 dias seguidos, fiquei percorrendo as cidades. Então, você só pensa e só sente quando você está vivendo próximo àquela realidade que as pessoas vivem. Eu prefiro estar acertando ou errando, pisando e vivendo as dificuldades onde o povo está. E, graças a Deus, pela aprovação, eu posso chegar à conclusão que eu estou acertando mais do que errando. Legal. Governador, muito obrigado, governador da Bahia, muito obrigado pela participação aqui no Papo Corregedor, no broadcast político. Muito obrigado ao Bruno, que está fazendo essa participação especial aí direto de Salvador. Espero vê-lo em breve aqui em São Paulo. Matheus, que já está meu repórter. E muito obrigado também ao Ricardo Negrati, que está fazendo a edição final desse programa. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um Papo com Editor aqui, o primeiro de 2022, primeiro de muitos. Até a próxima. Um abraço.